Volta ao País Basco 2021, última etapa, uma etapa extremamente curiosa. Para quem não sabe do quanto importante seria o jogo de estratégia das equipes hoje, assistam o vídeo de ontem, da penúltima etapa da Volta ao País Basco, porque tudo iria se concretizar hoje. Como eu disse ontem, eu não tinha a mínima ideia, poderia ter algumas sugestões do que poderia acontecer, mas por conta de uma etapa extremamente curta, com muita montanha, eu já vou mostrar. Ou seja, isso faz com que seja difícil para o nível desses caras você conseguir reverter uma diferença que para o mundo deles é gigantesca, ou pelo menos é difícil de se reverter. Como 20 segundos, 40 segundos. No nosso grupo de amigos de pedal, competição local, quando a gente fala em Gran Fondo, Letap, a gente não fala em segundos, certo? A gente fala em minutos, a gente fala em horas. Tipo, o meu amigo que pedala bem chegou 2 horas na minha frente. Eu que pedalo, eu que sou o melhor cara do meu grupo de amigos, eu cheguei 5 minutos na frente do segundo melhor. Para eles, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos é uma eternidade. Dá para dar a volta ao mundo nesse tempo. 100 quilômetros, muita montanha, o que facilita a questão de abrir gap, mas de novo, entre esses caras, 20, 40 segundos continua sendo uma eternidade caso tudo dê certo. Se alguma coisa dá errado, os caras precisam começar a contar com o valor individual ou alguma estratégia em equipe. A UAE, apesar de ter a liderança da competição com o McNulty, ele não é um escalador ao nível de colocar em risco qualquer movimentação do Primož Roglič, por exemplo, ou até mesmo do Adam Yates, Valverde e outros ciclistas. Então, a UAE se colocou numa situação delicada porque ela tinha a liderança. O Pogačar, que é o melhor escalador, estava na 5ª colocação a 20 segundos do principal rival, que é o Primož Roglič, que era quem ameaçava a liderança do McNulty. Então vamos ver o que aconteceu. Assistam o vídeo de ontem, porque talvez seja relevante para entender o contexto. A etapa de hoje, como vocês podem perceber, apenas para o nível dos caras, para o padrão deles, apenas 112 quilômetros, com 3, 6, 7 montanhas, com final, não exatamente com final em alta montanha, mas no final, com o final no alto da montanha, com um leve plano, com uma leve descida. Mas com certeza a montanha final ela seria um fator decisivo. Eu vou mostrar nesse momento, se vocês perceberem, na 4ª montanha, a Elosua Gorla, no quilômetro 43,7, foi na descida dessa montanha que tudo começou a acontecer. Por incrível que pareça. Faltando 70 quilômetros para o final, o pelotão explodiu. Explodiu por qual motivo? Aí que foi a surpresa, para a surpresa de todos. Como vocês podem ver, 66,9 quilômetros, eles já tinham a diferença de 1 minuto, já tinha um grupo com uma diferença de 1 minuto. Por quê? Porque na descida da montanha, o que aconteceu foi, vai aparecer a imagem, a Astana com 2 ciclistas, esse momento, eles colocaram 2 ciclistas para fazer uma aceleração absurda e foi esse momento, daí como vocês podem perceber agora, tem Movistar, Bahrein Victorious, Astana. Essas são as 3 equipes que explodiram o pelotão. Não foram as 3 equipes que fizeram a diferença, não foram as 3 equipes que decidiram a competição, como sempre, são equipes que têm a característica de explodir o pelotão, mas elas acabam explodindo os próprios ciclistas. A Astana faz isso muito bem, a Movistar faz isso muito bem, e a Bahrein Victorious também está se especializando em explodir o pelotão e os ciclistas da própria equipe, que foi mais ou menos o que aconteceu. Como vocês podem perceber, 55,8 km. O importante é que a Jumbo-Visma, o Primož Roglič, conseguiu se manter com esse grupo. Essa foi a quebra e esse foi um momento delicado.
55 quilômetros. Daí vocês podem perceber quem está nesse grupo. Se eu não me engano, é o Hirschi, é o primeiro ciclista recém-contratado pela UAE. A segunda roda é o Pogacar. A terceira roda, o McNulty, que é o líder. A quarta roda, o nosso Stevito. A quinta roda, que é o mais importante, Vingegaard. O que o Vingegaard está fazendo ali? O Vingegaard está ali para entrar dentro do cérebro do McNulty e para entrar dentro do cérebro do Pogacar. Ele tá ali só para isso, para ter certeza que ele vai incomodar, que ele vai passar todas as informações necessárias. Por quê? Porque lá na frente, na estrada, quem foi o cara da primeira movimentação que conseguiu se manter? Esse cara, que, diga-se de passagem, está na frente, que é um monstro, Primož Roglič. Como vocês podem perceber, 45,6 km, eles abriram 39 segundos. Mesmo assim, não era uma situação confortável. Por isso que o Primož Roglič, ele continuava fazendo força. Esse foi o momento aonde o McNulty explodiu. Calma. Ele não explodiu o motor, certo? Ele não tem ritmo. Ele não tem ritmo para aguentar esses dois grupos com grandes escaladores. Então seria injusto dizer que o cara explodiu o motor, que ele ficou largado. Para o pedal dele, nesse momento, ele continuou fazendo um pedal consistente. Esse pedal consistente não tem um ritmo forte o suficiente para se manter com dois grupos, com o Primož Roglič puxando um grupo e o Pogacar puxando o segundo grupo, que na atualidade são talvez os dois melhores ciclistas para grandes voltas ou voltas de uma semana. Volta para os caras. Daí tem um torcedor. Esse lance de torcedor entrar na frente do ciclista é uma coisa que não dá para entender. Ok. Deixa eu voltar um pouco, porque senão a gente vai perder algo importante. Eu separei porque o resumo das competições, ou o vídeo que eu gravei, que foi esse vídeo que eu gravei quando eu estava assistindo, ele não necessariamente ele transmite toda a verdade da história, ou seria injusto. Aqui, 27,7 quilômetros. Tá o Adam Yates, o ciclista da Movistar. Esse foi o momento, 27 quilômetros. Esse foi o momento onde o Pogacar começou a se mostrar extremamente incomodado. Ele fez uma aceleração, podem perceber que tá o Pogacar, o Valverde e o Vingegaard. O Vingegaard só ficava observando o que acontecia. O Pogacar fez uma aceleração, daí sobrou um pouco o atleta da The Quick Step, se eu não me engano, ali é o Mikel Landa, e na roda dele o Adam Yates. Na frente, ao mesmo tempo, no mesmo momento aonde o Pogacar se sentia incomodado, parece que foi sincronizado, o Pogacar se sentia extremamente incomodado porque ele queria que a galera ajudasse. O que foi estranho para um cara que é vencedor do Tour de France, eu falei assim, por que ele imaginaria? Qual seria um motivo razoável para alguém ajudá-lo? Ele está lutando pelo pódio, não tem ninguém, ele tem um ciclista que é o líder que sobrou, ele tem que lutar pela classificação do pódio se ele quiser, não tem ninguém na equipe dele para ajudar, todo mundo tinha explodido o motor, e ninguém tem interesse de ajudá-lo. Ele seria o cara que teria que chamar a responsabilidade para ele, ou abandonar, falar assim, eu não vou fazer força, e realmente não fazer força, deixar o gap abrir, o que não seria algo razoável e não é algo que faz parte da personalidade desses caras. Quando o Pogacar estava incomodado, esse momento foi o primeiro momento que o Primož Roglič pediu ajuda não, mas deu um ombrinho, um cotovelinho e falou, e aí galera, vamos ajudar? Imediatamente, quem se prontificou a ajudar no revezamento foi o Gadu. O Hoff, como que ele chama? O Hugh Cart, que é esse cara da Education First, ele é o cara que ele ficava meio que pulando os revezamentos, ele não estava muito afim de fazer força, daí o Primož Roglič começou a sinalizar, e aí vamos ajudar, e etc. Não dava para saber se ele estava sendo estratégico, o Hugh Cart, ou se ele realmente estava sofrendo. O que
ficou claro pouco tempo depois é que ele estava sofrendo e ele realmente talvez não tivesse condições de ajudar. Esse foi o momento que eu tirei um print, que foi o momento que eles começaram a jogar um monte de papel no chão, porque era a área de descarte, a gente já falou sobre isso. Aí, vovô Valverde, faltando 4 quilômetros, vovô Valverde fez uma aceleração para tentar e efetivamente conseguiu abrir um pequeno gap do Pogacar, e na roda do Pogacar continua quem? Vingegaard da equipe Jumbo-Visma, o que era um cenário perfeito. Cruzaram a linha de chegada juntos o David Gaudu e o Primož Roglič, os dois comemorando, o que é muito bacana, e daí eu acho que merece o videozinho desse momento, que é esse daqui, que eu tava passando, que é o seguinte: esse foi o momento que estrategicamente o Primož Roglič largou o kart, que foi o David Gaudu acelerou, o Primož Roglič estava sobrando para ele fazer isso, ele estava sobrando, ele não acelerou, ele não respondeu. Quando ele percebeu que o kart ele não iria atrás do Gaudu, daí ele acelerou e largou o Gaudu. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Primož Roglič, ele simplesmente é engraçado falar que ele estava sobrando, mas quando o Gaudu fez a aceleração, não é que ele não respondeu porque ele não queria. Tinha o ciclista da Education First atrás, que durante uns 20 quilômetros, ele obviamente era o cara que estava quebrando a dinâmica, o que é ruim para ele manter a diferença. Então o Gaudu acelerou e ele ficou. Por que ele ficou? Ele estava esperando a resposta do kart, porque se o kart quisesse ganhar a etapa, ele iria passar o Primož Roglič e tentar ganhar a etapa. Ele não fez isso, ficou na roda do Primož Roglič. Primož Roglič deixou o Gaudu abrir um tempo, e daí sim o Primož Roglič fez uma aceleração para grudar no Gaudu e largar o ciclista da Education First, o que é algo impressionante. Esse foi o momento que o vovô Valverde fez uma aceleração, mas ele estava meio caçador de treino World Tour, olhando muito para trás, etapa dura, curta, intensa, então não é que ele estava necessariamente sobrando. E aí o Primož Roglič pedindo pra galera, tipo, e aí galera, vamos lá, já são poucos torcedores que estão aqui, esses poucos torcedores têm que fazer barulho. O Gaudu, o Primož Roglič, essa chegada foi a moda antiga, Primož Roglič cumprimentando. Essa é a classificação geral, com o Primož Roglič em primeiro, o Vingegaard em segundo, Tadej Pogacar em terceiro, Adam Yates, surpreendente, sólido, em quarto, David Gaudu, um resultado sem explicação na quinta colocação, pelo Bilbao da Victorious, Bahrein Victorious, o Alejandro Valverde dispensa comentários, sétima colocação, mais um top 10 para o histórico dele, Mikel Landa, Esteban Chaves e o Izegir. Quais são os pontos que eu gostaria de destacar dessa história? Primeiro, eu vou fazer alguns vídeos com a entrevista especialmente do Pogacar e do Primož Roglič. O Primož Roglič, ele é um capitão de equipe à moda antiga. O que é esse capitão de equipe à moda antiga? É o cara que ele é focado na classificação geral. Ele faz tudo o que ele precisa para manter a classificação geral, para manter um ambiente dentro da equipe que seja um ambiente de equipe e não um ambiente de vaidade. Então sempre quando ele pode, e eu já escutei vários podcasts, já li várias matérias de que ele é um cara que dentro da equipe, ele é um cara muito agregador, dentro do pelotão ele é um cara super agregador, né? Não é que ele é respeitado só pela performance física dele, ele é um cara respeitado em todos os sentidos. Na derrota, o que é super importante, na vitória todo mundo é legal. Na derrota você vê que as coisas começam a envergar, como aconteceu com o Pogacar,
que é um ciclista fenomenal, ele é super jovem, mas na entrevista, quando eu comecei a escutar, sabe quando dá um arrepio? Eu falei assim, talvez eu não quisesse ter escutado isso, justamente porque eu achei que ficou meio estranho o Pogacar sair distribuindo a culpa em atletas, em coisas que aconteceram por conta do que aconteceu. Então dá a impressão que não foi culpa dele. O resultado não reflete o que ele fez na bike. Foi culpa do ciclista, culpa da Astana, culpa da Ineos, e ele falou. Quando eu escutei essa entrevista, imediatamente após ele esbaforido ainda, ele falou isso, eu falei, o cara tá nervoso, cansado, puto, fala algumas coisas, ok. Só que na entrevista após, já recomposto, trocou a roupa, colocou o bonezinho, tomou água, não sei o que, ele falou exatamente a mesma coisa, e por isso que eu achei importante fazer um vídeo à parte. Porque eu acho que essa história de entender como os ciclistas reagem à vitória, à derrota, aos momentos adversos, se é um cara que sai apontando o dedo, ou se é um cara que absorve aquilo e tenta fazer diferente, eu acho isso importante para nós, que a gente gosta de especular como torcedor e etc. Então, eu vou só colocar a classificação. Aqui foi a entrevista do David Gaudu. Esse é o resultado do dia. David Gaudu, Primož Roglič. Valverde, não dá para. Seria extremamente cansativo elogiar a performance individual dele. O Adam Yates, eu comentei no vídeo de ontem que eu acho que ele está se sentindo em casa, ele precisava de uma equipe como a Ineos. O que eu comentei é o seguinte, tem ciclistas que eu acho que eles vão envergar dentro da Ineos, o exemplo Carapaz. Eu acho improvável, espero estar errado, mas eu acho que o Carapaz ele não vai se encontrar na Ineos. Não vai ser uma equipe que vai fazer com que ele consiga explorar o potencial. Em contrapartida, para o Adam Yates, parece que ele se descobriu, entendeu? Parece que ele tem um ótimo contrato, uma ótima equipe, como nesse momento. Ele fez uma competição sólida, não precisou fazer ataque, não precisa mostrar resultado, ele só precisa ser consistente. Ou pelo menos a minha especulação, certo? Aqui a comemoração, a Jumbo-Visma raspou o tacho, levou todas as camisas, todas as premiações, tudo, não deixou nada para ninguém. A única coisa que eles deixaram foi a terceira colocação para o Pogacar, que após tudo que aconteceu, continua sendo um ótimo resultado. Aqui é a classificação do dia, aqui a classificação geral, Roglič, Vingegaard, Pogacar, Yates, Gaudu, Bilbao, Valverde, Landa, Chaves, Iseguier, era o Maury Van Zevnant, que era o cara que estava junto com o grupo do Pogacar, era da Yates, Valverde, e o Hugh Carth era o cara que estava... O Hugh Carth, ele realmente estava sobrando. Eu estava quase ficando com raiva desse Hugh Carth da Education First, porque quando ele estava no trio com o Primož Roglič e o Gaudu, eu falei, cara, vocês já são em 3. Se vocês trabalharem juntos, eu tenho certeza absoluta que o Primož Roglič, nos metros finais, ele vai deixar vocês decidirem. Por que você está jogando pôquer faltando 40 quilômetros? Para de jogar pôquer, ajuda os caras, ajuda o Primož Roglič, ajuda o Gaudu, e daí você não precisa decidir nem entre 3. Você precisa decidir apenas entre 2, Gaudu ou você. Eu comecei a ficar com raiva do cara. E, na verdade, pelo que parece, ele não só sobrou do trio, como ele sobrou de todos os atletas do grupo perseguidor. Ou seja, ele estava acima do limite, talvez tenha sido o melhor pedal da vida dele, e eu, como espectador, como sempre, criticando. Só que é aquela história, é apenas blá 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 do Samuca, é apenas especulação, é apenas papo de torcedor, certo? De forma alguma, esses comentários especulativos, essas brincadeiras, têm a intenção de minimizar o esforço que esses caras fazem. Como o Kart, provavelmente, se fosse conversar com o cara, talvez ele tenha feito o melhor pedal da vida dele e ele nunca se imaginou conseguindo se manter tão bem por uma montanha, por uma situação tão difícil. Mas assistindo como espectador, eu fiquei meio puto. Eu acho que é isso, deve ter ficado longo. Eu vou colocar os vídeos da entrevista porque me incomodou, reforçou essa imagem do Primož Roglič de ser um cara
tranquilo, calmo, eficiente na vitória e na derrota. E o Pogacar eu preferia não ter assistido a entrevista dele. É isso, abraço, tchau, até daqui um pouco.